Agora a gente vai falar sobre o capítulo mais demorado que tem, que é sobre ASIS, tá? Vão ser vários vídeos, porque são várias partes que compõem a ASIS. É a parte realmente mais demorada. Então, voltando aqui, tá? O plano municipal possui análise de situação de saúde, a gente sabe que é um item obrigatório, porque ele vai fazer todo o levantamento dos problemas e das situações que afetam a saúde daquela população, naquele território. Então, a gente volta àquela questão do porquê planejar, né? Identificar os problemas e as situações que influenciam a situação de saúde considerada insatisfatória pela maioria da população. E aí a gente vai falar sobre ASES. O que é a ASES? Envolve a coleta e análise de dados sobre indicadores de saúde, condições socioeconômicas, acesso aos serviços de saúde e outros fatores relevantes, com o objetivo de identificar problemas, oportunidades e necessidades específicas para orientar a formulação e a implementação das políticas e das ações de saúde. Então, antes da gente partir para as partes da ASIS, como a lei coloca, a gente vai fazer primeiro uma caracterização do município, né? Você vai falar o município, o tamanho dele, né? Vai falar onde é que ele se encontra. Ele se encontra na região norte, sul, leste, oeste. Vai dizer as distâncias, né? Em relação à capital, enfim, né? E você vai fazer um levantamento sobre o perfil demográfico, o perfil epidemiológico e o perfil socioeconômico desse município dentro da sua caracterização. E é justamente essa parte que a gente vai falar desses três perfis que a gente vai se aprofundar, e a parte também que eu digo que é a mais difícil, né? Porque onde é que eu vou conseguir essas informações, né? Bom, a gente, em termos na legislação que ela coloca, a ASES ela é formada por essas partes, né? Por 7 partes, que eu dividi aqui em 8 para ficar mais fácil, né? Mas são 7 partes na lei, que é a estrutura do sistema de saúde, as condições sociossanitárias, as redes de atenção à saúde, os fluxos de acesso, gestão do trabalho, educação e saúde, recursos financeiros, ciência, tecnologia, inovação e gestão. Eu dividi a gestão, ela fica junto com a ciência e tecnologia, mas como a gestão sozinha envolve muita coisa, eu botei separado, como eu já vi em alguns outros materiais, né? Fica melhor, eu acho, separado. Assim como eu achava também que separado, a gestão de trabalho, educação e saúde deveriam ser coisas separadas também. Mas coloquei junto, terminei colocando juntos, tá? Mas como eu falei, antes da gente adentrar em cada um desses itens, a gente vai falar sobre esse conjunto aqui de perfis, tá? A saúde descreve as condições demográficas, econômicas, ambientais e sociossanitárias do município. São mencionados no plano de saúde indicadores de nascimento, mortalidade e morbidade? Então, aqui a gente vai falar um pouco de demografia, um pouco de economia, um pouco de epidemiologia, para justamente responder essas questões e caracterizar o município da melhor forma, tá? Então, o que a gente tem? Aqui no site da CESAL, da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, a gente tem, já tem uma caracterização demográfica socioeconômica dos 15 municípios, tá? Incluindo o próprio estado, né? Mas a gente já tem, dentro né, de 2000 a 2022, já é puxado isso, e eles já elaboraram, inclusive, uma ASAS, né? Inclusive, ó, esse documento é de janeiro de 2024, bem atualizado. Então, no site da Vigilância Sanitária da CESAL, você encontra aqui, já com os dados demográficos do IBGE de 2022 atualizados, né? E outras informações socioeconômicas, ambientais, tá? Dentro de um histórico e com o IBGE atualizado. Se você, né, não é de Roraima, então você vai buscar essas informações dentro de onde? Do IBGE. Essas informações estão dentro do IBGE, né, de 2022 para frente, tá?
Aqui, dados sobre nascimento, morbidade e mortalidade. A Vigilância em Saúde da CESAL também já colocou, né, com dados atualizados de 2023 até agosto de 2025, nós já temos dados atualizados sobre essas três, né, sobre esses três aspectos. Então, a gente tem aqui, ó, dados e indicadores, né, ligados a nascimentos, mortes e doenças, tá? Inclusive dividido por cada município, ok? Então, essas informações já se encontram resumidas. Talvez aí no seu estado, no seu município, que não pertence a Roraima, você pode encontrar isso junto à Secretaria Estadual de Saúde, né? Na parte de vigilância e saúde também, essas informações, ok? Aqui a gente vai falar sobre os determinantes e condicionantes de saúde, tá? A gente tem determinados. Aqui agora foi retórico. Mas, enfim, existem determinadas condições sociais que favorecem doenças, né? Ou que favorecem a saúde como um todo. Então, eu trouxe aqui um exemplo, né, de, por exemplo, né, principais determinantes sociais: moradia precária, falta de saneamento, acesso limitado à água potável, né, baixa renda e escolaridade, ele proporciona, né, doenças infecciosas e parasitárias. Então, por exemplo, como tuberculose, hanseníase, leptospirose, né, doenças diarreicas e por aí vai. Então, a gente tem que entender que existe uma relação entre as condições sociais, né, sociossanitárias e sociais como um todo, e ambientais, né, que afetam direta e indiretamente o surgimento de doenças, tá? Então, isso é o que a gente chama de determinantes e condicionantes sociais de saúde, tá? E aí eu trouxe aqui uma tela que resume alguns deles, só para a gente entender mais ou menos essa relação, tá? Aqui é uma outra, de doenças ligados, né, ó, aqui, ó, doença grave materno infantil. Então, por exemplo, baixa escolaridade da mãe afeta as doenças materno-infantil, tá? Acesso limitado ao pré-natal e parto seguro. Se eu tenho problemas na minha rede de saúde, dificuldade de fazer pré-natal, dificuldade de fazer parto, isso afeta também a mortalidade, aumenta a mortalidade materna infantil, tá? Então, falta de saneamento e água potável também afeta. Então, existem certas condições, né, que afetam, que favorecem, agravam as situações, né, ruins de saúde, vamos dizer assim, né? As doenças, no caso, e mortalidades, tá? Outros dados aqui que a gente pode, pronto, esses determinantes de saúde, condicionantes determinantes de saúde, a gente pode baixar junto ao CIEGES da CONAS, tá? É um endereço muito bom para pesquisar isso, além do IBGE, claro, né, que ele já traz também essas informações, tá? O plano de saúde tem informações sobre situação de saúde de grupos populacionais de maior vulnerabilidade? População de rua, indígena, imigrante, LGBT, Bolsa Família, BPC e outros, né? A gente vai ver aqui, povos indígenas, a gente tem um relatório situacional da Vigilância da Saúde aqui de Roraima, ligado aos indígenas do nosso estado, dentro de um histórico de 10 anos, de 2014 a 2024. Povos imigrantes, a gente tem também da população venezuelana no ano de 2023, também disponibilizado pela CESAL Roraima. Agora, é uma novidade, saiu agora a Política Nacional de Imigrantes, Refúgio e Apátrida. Aqui nós temos a lei, é uma lei ou um decreto, eu não estou muito lembrada se é uma lei ou um decreto, tá? Que saiu essa política, ela não envolve somente saúde, tá bom? Ela é geral. Tá? E aí eu trouxe como uma novidade, porque é algo novo que afeta, pelo menos aqui, a nossa região. População de rua, a gente tem um quadro chamado Ruas Visíveis, do Ministério dos Direitos Humanos. Aqui pode ser qualquer estado, qualquer município pode pesquisar essas informações sobre a população de rua, tá? E é disponível nesse site aqui do Ministério dos Direitos Humanos.
A gente tem também de população vulnerável, de crianças, adolescentes, pessoas com deficiência, idosos, LGBT, também tem pessoas de população de rua, né? Pessoas aqui, né, pessoas privadas de liberdade, enfim, aqui a gente tem um Observatório Nacional de Direitos Humanos que traz também informações específicas desse grupo populacional. Aqui na parte, temos o censo do IBGE de 2022, que traz informações sobre deficiência e autismo, tá? Aqui é o site desse link aqui, aí você pode baixar essa publicação aqui, ó, censo 2022, deficiência, para saber como é que está no seu município. População negra, aqui eles trazem, aqui o Ministério da Igualdade Racial, ele já traz esse censo demográfico 2022 do IBGE, mas aqui com bem mais estratificado, né? Detalhado. Aqui também nós temos do Ministério das Mulheres um relatório que acabou de sair agora nesse ano, socioeconômico da mulher, e aqui a gente tem uma parte ligada à saúde integral da mulher. Então, o panorama das mulheres, da saúde das mulheres brasileiras, abordando temas como doenças crônicas, sexualmente transmissíveis, mortalidade materna, que ele traz essa informação, e aqui ligados às formas de violência contra as mulheres. Então, aqui a gente fala também alguns dados de violência contra a mulher, né? Aqui nós temos o Atlas BR, ele é muito bom, mas é uma pena que ele está defasado, ele só está com dados apenas do IBGE até 2021. Mas é muito bom para você levantar um histórico, né, no seu município de 10 anos, e aqui você encontra tudo, né, IDH, educação, habitação, meio ambiente, saúde, trabalho, participação política, vulnerabilidade, tá bom? Você pesquisa especificamente dentro do que você quiser, e ele traz essa informação da forma como você quer. Então, seja através de uma tabela, seja através de um gráfico, é muito bom esse site. É uma pena que ele só está até os dados de 2021, tá? Aqui eu trouxe um apanhado geral de ASAs ligado à atenção primária, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que levantar de informações de ASAs ligadas à atenção primária? Eu vou apresentar as populações prioritárias do novo modelo da atenção primária. Então, a gente já sabe que o novo modelo da APS, ele traz algumas populações prioritárias, que são crianças, idosos, até 5 anos, idosos mais de 60, pessoas do programa Bolsa Família, pessoas que recebem BPC, tá? Então, são casos como esse, eu posso trazer, né? E temos outros, gestantes, né? Enfim, temos outras populações também importantes, tá? Apresentar a população adscrita em comparação com a população cadastrada vinculada às equipes de saúde. População adscrita é aquela população que pertence a um território da qual aquela equipe cuida, mas que pode ou não estar cadastrada naquela equipe, tá? Independentemente se ela tem cadastro ou não naquela equipe, é aquela população do território que mora no território da equipe, ok? E aí a gente precisa dessa informação em comparação com a população cadastrada para ver se a gente não tem mais cadastro do que a população adscrita, inclusive por causa dos novos indicadores. Então é bom a gente olhar isso. Apresentar os indicadores dos componentes vínculo e acompanhamento por equipe de saúde da família AP. Então, aqui é um momento que a gente já pode apresentar indicadores, né, ligados à atenção primária, tá? Apresentar indicadores de qualidade por equipe de saúde. Então, como é que está indo a qualidade de cada equipe, tá? Aqui a gente já pode fazer um levantamento de AS para eu identificar o que está indo bem e o que não está indo, né? Apresentar o diagnóstico comunitário de saúde, se houver. O diagnóstico comunitário de saúde, geralmente, eles são feitos pelos ACS, né? Que é um levantamento dos problemas de saúde relatados pela população naquele território, e ele geralmente deveria ser feito anualmente, esse diagnóstico comunitário. Então, se o seu município trabalhar com diagnóstico comunitário, você também pode apresentar aqui nessa parte, como levantamento, né, dos problemas de saúde, tá? Que a população relata de bom e de ruim. Apresentar outros indicadores que reflitam o acesso e a qualidade de atendimento da população
do atendimento da população pela atenção primária. Então, outras informações que mostram como é que está andando o acesso e a qualidade de atendimento. Aqui a gente pode colocar, tá? Aqui eu coloquei um adendo aqui de população adscrita, é aquela que pertence a um território, micro ou macro área, de uma equipe de saúde, independente do cadastro, ok? Então, aqui a gente já pode fazer levantamentos ligados à atenção primária. Aqui eu tenho uma outra fonte muito riquíssima, que são os painéis Conasems. Aqui ele já traz essa população prioritária, ele já fala aqui das mulheres, né, no caso de rastreamento, dentro das principais políticas de atenção primária. Então, mulheres, ó, de 50 a 69, quantas mulheres eu tenho? De 25 a 64, os homens acima de 45, população de 50 a 75 anos, idosos, né? Idosos de 60 a 80 e acima de 80. Quantas crianças eu tenho até 1 ano? Quantas crianças eu tenho até 5 anos, tá? Então, aqui no próprio Conasems, nós temos essas informações. E outra também muito riquíssima, são de determinantes de saúde, que ele já traz por município, né? Então, cobertura por coleta de resíduos domiciliares, índice de cobertura urbana, rural, população atendida com abastecimento de água, índice de população urbana atendida, o rural atendida, né? Aqui, população atendida com esgoto sanitário, né? Então, índice da população urbana e rural que é atendida. Aqui eu tenho outros condicionantes, né? Excesso de peso, obesidade, aqui consumo de bebida, tá? E usuários de cigarro, enfim, né? Então, aqui a gente tem outros condicionantes, ele traz esse panorama de condicionantes que eu posso explorar, tem outros campos aqui que já traz já do município que servem como asas, como levantamento dessa parte demográfica, epidemiológica, tá? E socioeconômica. Bom, no próximo vídeo a gente vai dar continuação sobre a ASES. O próximo item vai ser fluxos de acesso. A gente vai falar sobre fluxos de acesso e sobre a estrutura dos serviços de saúde, tá?